sou o Wellington Dias e aqui do meu lado está ele, o cara dos caras, Alberto Slash. Fiquei esperando, era pra eu falar? E aí, minha gente? Muito bom aqui de novo. Tudo bom, senhor Alberto? Eu sou muito uma bem. satisfação tê-lo aqui. Satisfação. Obrigado, então, muito obrigado. Obrigado, valeu, galera. Então vamos lá, vamos embora então. Vambora. Vamos Só embora os créditos. e não vamos falar nada do... Que jogo é esse que você está fazendo, cara? Então, Nenhum. e a gente tá jogando aqui, já tá indo embora, cara. E não vamos trazer o outro jogador pra não, mesa. Opa, nosso querido, maravilhoso Eduardo. Alô, Aê! Eduardo! Gente, vocês sabem... Vamos puxar aqui, ó. Puxa aqui. Sabe por que a gente só falou Eduardo? Porque ele vai falar o sobrenome. Não vai falar o sobrenome? Não. A gente Dá muito trabalho, muita Você precisa vogal ali precisa que- ajudar. Então, eu tô tentando... Ó, não, você tem que falar. É Viderker. Mas vai estar escrito. É, vai estar escrito. Fala isso e manda depois pra gente. Bem-vindo, Eduardo. Beleza, cara. Valeu. Cara, zoar o nome é uma coisa natural, né? Natural. Eu aprendi só a escrever ele com uns 8 para 9 anos. Caramba, Nossa, é. O Slash você aprendeu a escrever com... Sabe o que eu não lembro, cara? Eu lembro de estar na pré-escola escrevendo Alberto, mas eu não lembro de se eu escrevi neste dia Slage, mas... Caramba, se Ele são escrevia coisas- aberto. Aberto. Também. É, tudo open. Criatividade em nível hard, né? Criatividade total, né? Acha? Você gostou do gancho, né? De criatividade, né? Poxa. É, Capitão Nossa. Gancho. É Capitão porque Gancho. criatividade inteligente a gente... Sim, a gente trouxe alguém gabaritado pra falar de criatividade, Cara, explica pra gente esse Gabaritado é livro. difícil, né? mais do que nós. Explica pra gente o que é Creative... Travou. Viu? Technologist. Technologies. Cara, é um nome novo, Hum. de certa forma. Basicamente é uma mistura de tecnologia, design e envolve negócios. Então, muito dos conceitos quando veio, sei lá, dos anos 2000 e pouco, Sim. veio o boom do Big Data, muita coisa foi acontecendo, surgiu o cientista de dados, data scientist, aí é engenheiro de dados, analista de dados, criativo, tudo de dados. Tá. Basicamente o que está surgindo agora é que assim, a gente está trabalhando com IA. Tá. Então, o trabalhar com IA vai envolver você ser criativo a ponto de saber lidar com prompts, lidar com coisas que você depende de entender o que está acontecendo um pouco por trás, entender o que você quer lá para frente, porque a IA generativa ali, né, ela não é inventiva, ela não é criativa por si só. A criatividade está na mão de quem escreve o prompt. Então essa é um pouco da junção. Você usar a tecnologia e a criatividade para Aí criar uma algo. perguntinha boba, básica. O que é prompt? Bom ponto. E aí eu já emendo. O prompt, na minha época, ele era uma coisa mecânica e memorizável. Hoje o prompt ele tem que ser criativo. Já emenda nenhuma, manda Boa, outra. boa, boa, boa. Bom, falar um pouco de IA, né? Então, sempre que você manda um comando, ou chat GPT, qualquer coisa, e depois eu entro nas histórias, você vai escrever um prompt. Então você vai escrever o textinho dizendo, olha, oi chat, né? Você sempre faz o oi chat ali, revolta as máquinas, né? Só E pra evitar. Gasta água, Gasta água. só para evitar. E aí você vai escrever um prompt. Então a escrita desse prompt, ele vai trazer conceitos. Então se eu falar que eu quero x mais 1 e aí depois um x mais 2, os resultados sempre são diferentes. Ou até o x mais 1 em lugares diferentes, em momentos diferentes, a resposta vai ser diferente. Isso acaba acontecendo. Porque é a forma de trabalhar. É uma matemática não é muito precisa e exata ali no fundo das coisas. É. Dentro do que você está perguntando de prompt, cara, é um bom ponto, porque assim, ele não necessariamente é memorizável, mas a repetição acaba sendo porque sempre que você vai iniciar alguma coisa, você começa com padrões. Então a gente faz muitos testes, muitas coisas que a gente vai criando ali dentro daquele... Você preseta certas coisas. Tá. Eu quero usar tecnologia X, eu quero que o resultado seja tal. Então você tem formulecas ali que a professorinha de literatura ensinou que é ABBA, Sim. é o mesmo processo tá. do prompt. Tá? Então a Porque gente começa... eu falo disso porque os prompts antes no WBase, que enfim outros, eram aqueles comandos que assim, você tinha que usar. Prompt era diferente do que a gente faz hoje, né, para explicar a galera. Eram comandos, C2 né? pontos? É, isso, C2 pontos. Era DOS, isso. né? Acho que você DOS. encontrou Telinha preta, Isso. clássico. C2 CLS. pontos, barra, CLS. barra. DIR. Então esses eram os prompts, né? Uhum. É tanto que quando começou a aparecer os prompts, eu falei, puxa, vai ter que de novo usar tudo aquilo, né? Eu falei, caramba. Ah, eu nem lembro mais. Ah, droga. Qual que era a porta do disquete, tá ligado? Não, é legal colocar dois elementos, né? E contar um pouco de história. Acho que é bacana e não sendo professoral, tá? Tá. É legal, na minha percepção, saber de onde a gente veio, para onde a Claro. gente está indo. Muita gente chega fazendo, fiz aqui um cursinho, já sou sênior, já sou, né, já trabalho com tecnologia, sou
Sênior. Sou um seniorzinho aqui de 20 anos, né? E aí, muito do processo é maturidade e experiência. Vai trazendo, a gente apanha, o mercado bate na gente, CLT sofre. E aí, dentro do processo de história que eu falo, é assim... 2017, ali mais ou menos, começou o processo quando surgiu um paper. E aí, parte do meu trabalho é ler papers, ler o que a academia faz e a gente testar o mais rápido Tio, possível. explica pra quem tá em casa o que é O paper. paper, boa. Basicamente é o artigo, né? É quando você faz aquela escrita, aquela coisa meio inútil de transformar, né? É porque na escola ali... Obrigado, né? Aqueles 2 artigos que eu escrevi no mestrado, viu, professora? É isso aí. Mas assim, é a forma de você colocar prático o negócio. Eu espero que a senhora assista, por favor. E mostre pros seus orientandos. Depois dela. A revolta Ainda bem dele. que elas podem mais reprovar ele, né? É foda isso, porque você fica Ela gosta de mim. revoltado, supostamente. Verdade. É que assim, muito desse processo, vou colocar assim, essa coisa inútil desse tempo que você investe, e a gente já passou por isso, a gente já fez formação acadêmica, a gente já passou por muita coisa, que você fala assim, caramba, eu tô escrevendo isso, ninguém vai ler, ninguém vai usar. E aí a gente tá vendo um universo agora que é tudo muito rápido. Não vou entrar em contextos filosóficos da coisa, né? Palma e tudo mais. Mas assim, é muito rápido. E quando a gente pega ali em 2017, eles lançaram um paper chamado Attention is all you need. Então, atenção é o que você precisa. Falando sobre, cara, IA a gente tem, sei lá, desde 1970, 60. Não é? Certo? Algoritmos de GPS, por exemplo, são IAs. A gente usa o processo que a gente chama de Dijkstra-Estrela, que são orientações de menor caminho. Isso é uma inteligência artificial. Então a gente tem evoluções que chegam, contextos quando a gente vai brincando, linguagem natural, né? Linguagens estruturadas que a gente consegue ir entendendo. Cara, o próprio clipezinho do Word, aí pra quem tem uma lembrança aí de 1995, 97... Não sei do que ele tá falando, não. Todos esses alertas, pequenas coisas de correção de texto são IAs ali naquele processo. Então, quando a gente foi evoluindo, em 2017, eles lançam esse paper falando, cara, como é que eu vou treinar um processo que é muito grande? O processo era extremamente linear. Então, eu pegava uma frase, um texto, e ele fazia... Como é que a gente lê um texto? A gente lê palavra por palavra e entende o processo. Então, processo de linguagem, vocês chamam linguistas, se for o caso, mas é um processo extremamente estruturado. Quando o paper ele sugere, né, uma nova visibilidade, ele está interpretando não uma palavra por palavra em sequência, mas uma palavra que chame maior atenção e maior peso para aquilo. Então a gente começa a trabalhar um pouco mais sobre... Oi, chat. Cara, ele desprezou isso. Eu preciso criar... Então, criar o quê? Criar X. Então ele vai gerando esses preceitos desse contexto de atenções, e aí ele vai modelando isso para que fique mais simples para a máquina trabalhar. Só que aí você coloca um negócio rodando em vezes escala, né? Uma progressão muito grande, muitas máquinas. Começou-se o uso muito maior das placas de vídeo em vez da CPU, né? Tô sendo extremamente professoral, tá ficando chato já, né? Pelo contrário, cara. E aí dentro desse contexto, você treinou ali uma LLM, que é Large Language Model, um modelo grande com muita coisa, bilhões de dados. Então, o petróleo, quando a gente falava da ciência de dados lá atrás, tá aqui. Entendi. Começou a ser refinado. E aí, depois disso, surgiu um chat GPT da vida, que é o generative do prompt, do transform dessa coisa, né? É a forma como você pega esses dados e você passa a prever, né? Você passa a ser um generativo, perdi a palavra, mas é você prever a próxima palavra que vai vir. Ah, tá. Então é isso que quando eu vou escrever no ChatGPT, sei lá, cria a imagem do Papai Noel, sei lá, andando de skate, X. Mas ele já... você viu? Eu ia fazer mais... Mas enfim, deixa. O foco é a pergunta. Tá bom. Conforme eu vou escrevendo, o chat já sabe qual vai ser a próxima palavra? Ele tenta antecipar. Aí é uma questão matemática? Também da coisa chata. É matemática. Basicamente, o cálculo ali por trás é seno e cosseno. Seno e cosseno. Olha
Olha, Lembra disso ainda? Nossa, sei que existe. eu queria que você não tivesse me lembrado disso. Desculpa. Tá bom, pelo amor de Deus. Eu sei que Coisa existe. Pitágoras. Não, pelo amor de Deus. Para de Triângulos. falar palavrão aqui. Coisa feia. Vai derrubar o canal. Não, e é muito louco, porque dentro dessa curva, né, os senos e cossenos, você começa a trazer previsibilidades. Que doido isso. Então, quer dizer que o chatzinho lá, na hora que tá trabalhando, ele tá trabalhando com sério 1, mas seno e cosseno, no fim das contas, ali, prevendo alguma coisa. Ele vai trazer previsibilidade. Previsibilidade. Porque ele trabalhou em cima disso. Tá. Ele trabalhou ali com o português, com o inglês, com o chinês, com várias línguas que ele foi treinado, com vários documentos, e ele começa a fazer essas associações. Não vou entrar em mini detalhes ali, grafos e afins, porque é full loucura, né? Interestelar. Né? Nossa. Mas a gente entra numa graça de que, cara, tá vindo disso. Tá bom? Beleza. Aqui a gente tem um parênteses. A galera que trabalha lá na OpenAI, trabalha no Google, lá com o BERT e afins, eles trabalham com matemática. Né? Então, você quer trabalhar nessa área? Essa primeira área é full matemática. Inteiro, é assim... Então, quem quiser ir pra esse meio, matemática tem que estar ali. O cara vai ter que saber fazer a conta do cafezinho. Mas aí, eu não sou o cara da matemática, por exemplo. Mas acho muito legal essa coisa de ChatGPT e afins, IA e lá. Existe um lugar pra mim ou eu só vou ficar como espectador? Você vai ser poupado. Na evolução das máquinas, aí não sabe nem 2 mais 2. Ele vai ser o cara no mosteiro escrevendo os Eu sou manuscritos. um monge copista, Da- Não, porque minha letra é horrorosa. Ah, mas então é isso Depois mesmo. de prática. Médico, Depois de monge. prática você melhora. Mas você vê que ninguém entende os manuscritos antigos, cara. Então De tá fato, no caminho, né? Você pode desenhar. viu? Hierógrafos. A graça que eu acho que é justamente isso, que assim, eu falo de onde nós viemos. Legal. Pra onde estamos indo, esse processo criativo, acho que a gente tem muito efeito do que acaba acontecendo. Então assim, pô, você que é historiador, você trabalha com roteiro, com produção audiovisual, você vai saber escrever um prompt muito superior ao meu, dentro do Sora, por exemplo, para gerar um vídeo, porque você vai falar da iluminação, você vai falar da paleta de cores, você vai falar dos elementos da composição daquele cenário que fazem uma diferença. Para você escrever uma história, se você tiver questão de roteiro, questão de, pô, eu quero que gere referente... Então, assim, o fato é trabalhar funcionalmente essa escrita do prompt. Essa foi uma das primeiras ondas quando a IA surgiu muito forte ali durante a pandemia, agora nos anos 2000, 2002, que começou-se assim, cara, todo mundo sabe escrever, todo mundo sabe falar com o ChatGPT. Só que escrever bem feito é o divisor de águas agora. É esse momento agora, Brasil e tal, é o divisor de águas. É o saber mexer na chave de fenda antes. Qual parafuso apertar? Saber escrever agora é a nova ferramenta. Porque assim, por muito tempo, e aí pode ser um erro meu, eu achava que o prompt que você tinha que fazer no ChatGPT não precisava... Quanto mais sucinto era melhor. E aí, do que eu estou entendendo do que você está falando agora, é que eu posso escrever verborragicamente. Perfeito, Eu posso escrever perfeito. um monte, porque ele vai conseguir, não vai bugar no meio do caminho. O que muda é que a gente está no ChatGPT agora 5.2, sabe? Certo. A gente está falando do 2 pro 3, beleza. Você tinha que ser sucinto, simples e direto. Então. Porque ele se perdia. A gente chama do contexto. Né? Então a gente está aqui nesse papo aqui. Se eu começar a falar de outra coisa, a gente está falando que a gente mudou o contexto. Se eu falar isso com o chat, ele alucina. É o que acontecia. Tá. Isso é muito louco. O alucinar. Atualmente, e aí eu tô falando do ChatGPT, cara, mas eu tenho o Gemini, eu tenho outros tantos modelos, né? Então, quem fez a primeira curva, que chegou lá primeiro, gerou uma massa de dados, e aí, voltando de onde nós viemos, que você treina. Então, eu posso usar o 5.2 para treinar o meu próprio modelo. E ele já vai estar muito perto do 5.2. Eu ia perguntar um pouco disso, né? Falando das alucinações. Às vezes eu estou usando ali o GPT e eu identifico ali algumas falhas. Aí eu peço para ele gerar no memorando para eu jogar para outra IA, né, que é o Gemini, por exemplo, e esse Gemini vai lá e faz a correção. E na hora que eu jogo de volta para o GPT, ele fala: não, você está certo, eu cometi esse erro. Mas por que ele não viu o erro antes de eu identificar que tinha o erro? Porque ele não é criativo nesse aspecto. Ele não tá criando algo. Ele tá prevendo. Então, quando ele previu, é do tipo... Um dos primeiros testes que tinha era quantos R's tem em Blueberry. Direto, ele fala, não, tem 5. Ó, tem R aqui, Cara. R aqui. E aí você fala, não, de novo. E ficava nisso. Você tem vídeos hoje, até hoje, memes. Qual o estado do Brasil, né? Qual capital do Brasil não tem a letra A? Cara, ele fica, o Rio de Janeiro.
Não, Rio de Janeiro tem, no janeiro. Ali, é verdade, você está certo. Na verdade, é Porto Alegre. Aí você corrige ele e fala assim, do Rio de Janeiro. Burro. Às vezes eu perco Inteligência paciência. artificial. Cadê a inteligência? Tá só justamente artificial aí. É exatamente isso. Então, muitas vezes, é a relação desse contexto. Tá. De novo, a gente está falando do GPT, e aí, acessos que eu posso ter, por exemplo, que a gente chama de API, vou entrar em tecnologias. Cara, eu estou usando direto na máquina, no terminalzinho. Quando eu estou usando o prompt ali, bonitinho, no chat GPT, não é o Pro, não é nada, cara, o contexto dele é isso aqui, é aquela caixinha assim, ó, pequenininha. De repente, quando você começou a pedir mais coisas, você tá lá embaixo, ele já esqueceu. Já. E é um dos processos de estudo que a gente tem, que é a memória. Como é que funciona a memória? A gente chama neurocientista para trabalhar com isso. Uau. A gente chama galera barra pesada. Uau. Porque a gente tá falando... Cara, assim, tecnologia vem da natureza. Sim. Tipo, tudo que a gente tem hoje, por exemplo, de internet, vem de colmeia de abelha, vem de formiga, vem de ideias que surgiram desse processo. É a observação da natureza e a gente replica para dentro da TI. Isso é muito louco. Cara, Sabe? chamar um neurocientista pra perguntar como é que eu lembro das coisas. Ou, no caso, não lembro. E ele esquece fácil, né, o GPT. Eu Sim, fico bravo. ele pede 3 coisas pra ele e já esqueceu da primeira. Né? Cara, que legal, mas chama Parece adolescente, né? Que Parece. louco. Será que é por isso? Porque ele ainda é um adolescente? A gente tem o que eles chamam de AGI, né? A grande IA genérica. A Grande. Skynet. A Skynet. Porque o que acaba acontecendo? Você não acha? Minha pergunta próxima tá nesse nível aí. Termina. Eu só tô esperando você perguntar isso. Claro. Vocês são muito, assim, vocês são otimistas ou pessimistas com a IA, por exemplo? Vou lembrar que o nosso primeiro episódio que a gente perdeu... Verdade. A gente perdeu o nosso primeiro episódio, nós estávamos 3 pessoas sentadinhas nessa mesa falando sobre IA e o Alberto Verdade. tinha medo da geladeira. Verdade. E hoje eu tenho uma coisa pra te dizer, cara, você Já tem tem, né? razão. É. Tem o caso da moça que com esquizofrenia que ela teve que ela se internou por conta da geladeira dela. Porra, tá vendo? Depois eu falo, mas fala vocês. Não, termina a sua explicação, Meu que aí eu Deus. tenho uma pergunta. Não, é que é muito legal ver essas coisas da evolução tecnológica. Sim. E a gente sempre tem 2 discussões, por exemplo, né? Não só relação de trabalho, com amigos próximos e tudo mais. A gente fala, cara, muito do que a gente vê de telefonia e afins, a gente tá falando, sei lá, de escrita, de textos de 1900, 1920, Isaac Asimov, de grandes caras. Verdade. A gente tinha desenhos ali, os Jetsons. Aham. Tudo que tinha os Jetsons, a gente tá... Fala assim, e qual que é o desenho, qual que é o livro que tá contando o futuro? Como é que a gente vê sem ser apocalíptico o negócio? A gente não tem, ninguém descrevendo. Não que os Jetsons não seja, tá? Não sei se você sabe, os Jetsons moravam no céu Isso e é lá verdade. embaixo era lixo, mas enfim. Creepypast. Enfim, Continuando. e aí assim, Jetsons parte da graça, quando a gente for discutir essas coisas, é que vai surgir uma IA genérica em algum momento. Talvez sim. Que momento? Daqui 30, 50 anos? Não sei. A nossa dependência hoje ainda é humana. A gente tem trabalhos sendo substituídos, só que, por exemplo, a China é um grande exemplo de... Poxa, eu tenho boa parte das faxinas de locais como hospitais e lugares que precisam de serem esterilizados sendo feitos por robôs. Só que, o que eles fizeram? Pega as pessoas que limpavam, treinam elas para entender o que elas faziam, então o robô vai replicar, e essas pessoas são especialistas do qual produto usar e afins. Eu não preciso fazer a IA ter que pensar qual produto... Não. Deixa ela voltar, a pessoa recarrega, a pessoa ajusta. Não a manutenção ali dentro, sabe? Mas é você adaptar parte do trabalho. Foi o que aconteceu com toda a tecnologia que tem surgido. E aí ou você se adapta ou você é engolido pela onda. E aí eu te pergunto, volto pra você a pergunta que você fez, né? Você é otimista ou pessimista? E agora eu perguntei sério, você viu, né? Cara, eu sou uma mistura dos dois. Eu sou pessimista em relação ao processo, vou dizer, exploratório que a gente está tendo, que são grandes problemas com água, questões ambientais que a gente tem, que é simplesmente... É quase um desrespeito, porque simplesmente é uma corrida pela necessidade do capital, etc. Enfim, não entrando na política da coisa, mas é um processo que vai acontecer naturalmente. E a gente tem visões, por exemplo, de novo, entrando China. A China teve uma grande reforma agrária que gerou um grande dano e colapso ambiental lá, em que eles estão refazendo, eles estão replantando e afins, e adaptando as coisas para o processo solar. Sim. Então, e o otimismo é no sentido de, cara, em que momento a gente vai
parar de estar fazendo É. isso aqui, por exemplo, em que simplesmente a gravação de vocês vai ser o suficiente pra de repente criar um clone digital de vocês e tá falando, cara, eu não sei, mas é muito louco pensar que de repente você pode estar em casa escrevendo prompt e interagindo. Eu tenho uma visão mais otimista realmente, mas eu acredito que a gente vai passar ainda por um buraco fundo, que é isso que você está falando. E minha visão otimista é de que uma hora, eu sou tão otimista que para mim até o sistema do capitalismo ele vai deixar de ser lógico depois de um certo tempo. Né? Eu sou utópico, assim, eu acredito no universo do Gene Roddenberry lá de Star Trek, onde a tecnologia ela existe toda ali para que a humanidade se Perfeito. sustente na sua evolução. Mas a gente vai passar por uma terceira guerra mundial, vamos dizer assim. Eu já sou mais pessimista. Você pra até isso hoje tudo, não acredita no cooktop nem no robô aspirador, né? Não. Não. A discussão nossa foi do robô aspirador. É, e você sabe que o robô aspirador tira foto da sua casa. Não. Nem todos. Nem todos, mas Nem todos. tira. Ô, Alberto, Continuando. você anda daqueles grupos de WhatsApp do pessoal que bota celular na cabeça, cara? Não. Não, é alumínio. Você tirar o boné, né? Tá. Mas o que eu quero dizer é, Ah. pra isso, e aí o meu pessimismo não é sobre a tecnologia. Eu acho que é isso que é a grande explicação. Eu não sou pessimista, eu não acho que, por exemplo, o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial vai ser a próxima Skynet e vai soltar todas as bombas nucleares e a gente vai morrer. certeza. Não sei. Eu acho que o problema está... Continua falando bom dia pra ela, tá? Tá bom. Mas eu acho que o grande problema é o uso que o homem faz da coisa. Então o problema não é a tecnologia, e sim o homem. Então, enquanto a gente reproduz sistemas em que exploram pessoas, em que exploram a vida, e que não se importa com o outro e só com si mesmo, aí não importa qual a tecnologia. Você quer um bom exemplo? Fallout. Fallout fala que é mais lucrativo você jogar a própria uma bomba atômica, explodir tudo. E aí? Mas eu acho, e da mesma forma, a gente tem o Isaac Asimov com as 4, tem a lei 0, tá? E as 3 leis da robótica, e cara, o Eu Robô, assim, não tem bons filmes, mas são bons filmes, sabe aquele filme só pra... Sim. O Eu Robô é um filme... Podia ser mais, né? Tá bom. Mas é isso, tipo, Dizem que o livro é bem melhor, né? é você pegar, por exemplo, um contexto onde a IA vai falar assim, cara, o ser humano se autodestrói. O Wall-E. O Wall-E, É verdade. de novo, bati aqui, desculpa. Não, tudo bem. E aí, de repente, tipo, cara, você tem todo um contexto de... Em que momento que você tá? Hoje, em nenhum momento... Assim, a gente tem grandes problemas. Por exemplo, os Estados Unidos passa por uma crise bizarra de psicólogos, por exemplo. Cara, a galera se trata com o chat GPT, porque é mais barato. Você entende que o chat GPT, sim. ele é empático, ele fala com você. E aí, quando você troca a versão, por exemplo, do 5.1 pro 5.2, ele perdeu aquela personalidade lá de trás e a galera sentiu. A galera, tipo, tinha namorada virtual. Nossa, É Her. uma loucura. É uma loucura do sentido de que você não é dono daquilo. Há uma obsolescência não necessariamente programada, mas se você não tem acesso a manter aquilo pra você, você perdeu. perde. Você perdeu. Por quê? Porque o grande produto, já que você não paga o chat GPT, você é o produto. Sim. O seu dado tá treinando. E tipo, sendo bem sincero, você é só mais um no meio de bilhões e hoje você já tá indiferente, tá? Então, Mas- o seu medo... Mas não é complexo. Eu fico pensando assim, por exemplo. Porra, eu vou me tratar, entre aspas. Então eu vou falar os meus problemas psicológicos para uma máquina que na real tá usando essas informações para se treinar. E aí assim, Mas é que o seu dado é só mais um dentro de uma tudo grande bem, massa. Ana, Mas eu tem, entendi mas o seu ainda ponto. assim é algo muito personalista. E aí eu acho complexo. E assim, eu nem entrei na questão ética da coisa. Porque se a gente for falar de ética, Ixi, a gente não sai daqui. exatamente, A gente, porque tem, assim, a gente tem o PL 2338, por exemplo, rolando. Que Basicamente, quando surgiu, falava de IA. Chamaram o doutor, chamaram a galera da USP, Unicamp. Os caras falando, gente, não é IA, é IA generativa. Fizeram o filtro, que nem eu coloquei. Sim. Porque senão, cara, a gente vai discutir, ad tudo. eterno. É? entendeu? Porque, e aí volto nesse lugar. Se a pessoa tá falando algo que é super íntimo dela, para uma máquina que vai usar isso para treinar dados para usar com outras pessoas que vão usar as suas informações íntimas e assim por diante. Você precisa, né? Por isso que eu sou adepto da regulação de Big Tech. Porque eu acho que, cara, você precisa ter um filtro ético muito bem feito, muito bem Você tem acertado. que responsabilizar alguém também. Alguém nesse tem que caso. ser Isso eu responsabilizado. concordo.
E assim, criminalmente, enfim, solidariamente. Nem vou entrar na parte jurídica, mas assim, precisa ter responsabilidade, precisa ter ética com dado, sabe? Porque senão, cara, eu vou pegar a informação do cara. Posso expor pra todo mundo? Não que vai fazer, mas eu posso fazer o uso que eu quiser disso. Você tá dando um negócio super íntimo seu pro cara fazer o que quiser. Inclusive nada. Porque entre tudo também tem o nada, mas assim, mesmo assim. Mas a gente não entra naquela discussão, você tá usando, a partir do momento que você tá usando, você tá aceitando? Eu tô provocando, na verdade. Aham, né? não, eu entendo. Mas assim, É o botão literalmente mais incrível da TI, que é não li e concordo. É. Em Tem um algum episódio de South momento, Park que zoou muito com isso, inclusive. Do Centopédia Humana. É horrível. Mas é exatamente isso, cara. Você não leu os termos. Eu sei esse episódio. Se você não assistiu, errado. tenha mais de 18. Aí você pode ver. Porque olha. É muito errado, mas é muito. É isso. É o estilo South Park de te chocar com uma coisa, entendeu? Pensa pelo aspecto seguinte: você tem diversas áreas. Uhum. E tudo tá arrumando pra isso de uma forma ou de outra. A questão é o quanto você vai puxar essa onda e se adaptar, né? Então, de novo, onde estávamos para onde estamos indo. Hoje essa onda que é escrever prompt é assim: troca essa imagem por alguma coisa X ou Y. Cara, é o padrãozinho. Uhum. Só que você tem os processos do que eu trabalho, que é realmente aí vou dar uma super volta e já volto. Que é, eu leio um paper. Saiu algo hoje que um cara na China com alguém da França escreveu. Eu vou ler esse cara. Às vezes eu não vou ler, porque eu tenho agentes, né? Que são essas composições de IA, em que eu vou falar assim, resume pra mim, traz ali, ó, em uma frase, em um antigo tweet, e vê se isso aqui tem utilidade com o que eu trabalho. Às vezes tem. Aí eu olho, pego o paper, dou uma olhada rápida, porque ele já separou as coisas pra mim, e falo assim, putz, dá pra pensar em fazer uma demo, dá pra pensar em testar alguma coisa. Deixa eu ver. Aí você vai lá, põe a mão, executa. Então, antigamente o processo acadêmico pro negócio, pra televisão, pra Sim. computação, Mais longe. era, cara, 10, 15 anos. Sim. A gente tá falando, sei lá, computação quântica existe aí desde Uhum. os nossos amiguinhos dos anos 50, brincando. Hoje sai um paper sobre quântica, a galera já consegue testar em uma semana. E aí Caramba. você tem uma corrida da IBM, corrida da Sim. Google, corrida do Japão, China. Os caras estão falando, e aí eu não sei a verdade. O Japão publicou agora, tem um site que você entra para testar um bit quântico. Para você testar, para ver, né, o tempo de resposta, né? Qual que é a efetividade disso? Nada, mas tem gente olhando isso. Porque no momento que virar essa chave, acabou, revolucionou tudo de novo. Então, as ondas, né, é o processo do aquecimento global. Vai aquecer mais. Não, eu tô estreitando essas ondas. Então, quando eu tinha aquelas curvas, né? Sim. Olha, seno e cosseno voltando. Ai, meu Deus do céu. Você estreita e se estreita. Porque acontece tão rápido uma revolução que é Aí eu volto um negócio difícil. no que eu já ia perguntar e que a gente já comentou aqui um pouco. A gente não tem nenhum texto, nenhum livro, nenhuma coisa imagética nos contando como pode ser o futuro daqui, sei lá, 100 anos. Exterminador do futuro. Era onde eu queria chegar. Mas Mas enfim. aí tem viagem no tempo, aí isso não funciona. Viu? Ainda. Mas a ideia é você, no seu ambiente de trabalho, nas coisas que você vive, com tudo que você tem contato, como é que você enxerga o futuro? Como é que é o futuro pra você? Futurologia não, cara. Não futurologia. Você acha muito assim, por datado. exemplo... Não, mas assim, tipo, a IA, a evolução da IA entrando, por exemplo, entrando computação quântica, se é que já tá. Se não tá, você fala, se tá, fala também, por favor, se você puder, enfim. Mas computação quântica entrando, a gente vai ter um boom de novo do que foi, não acho que seja. Oi? Videocassete. Não, mas do que foi a internet quando ela se popularizou. Porque quando a internet se popularizou, Sim. foi um impacto Foi um profundo. impacto, foi. Tipo, todo mundo, caraca, vou entrar nesse aqui. Se você não sabe o que é isso, digita aí no Google agora, que é muito bom. Mas, Florzinhas. eu lembrava Tela do número. tremendo. Enfim,
Porque a chegada da internet popular para todo mundo, quando todo mundo começou a ter isso em casa, revolucionou, mudou muito, reajustou todas as situações, criou profissões novas. A gente está aqui graças a isso também, não é? Queria até o SBT online, cara. Agora, você consegue projetar um pouco até onde os seus olhos tocam para frente. Vamos tentar fazer um exercício de criatividade? Beleza. Juntos aqui. Hoje você já tem o meta da Ray-Ban. Ou Ray-Ban Meta. Meta Sim. Ray-Ban. Enfim. O óculos que grava. A pergunta que eu te faço é: pessoa tem um esquecimento, alguma coisa, ele capturou parte do seu dia desde que você acordou. Você fala assim, cara, onde está minha chave? Eu perdi minha lanterna assim. Ele sabe onde está sua chave. Tá? A gente tem... não é o que ele faz, tá bom? Hoje não tem essa funcionalidade. Tá. Mas ele gravou tudo. Eu consigo reconstruir. Por quê? O que ele tirou de imagem, eu transformei em bit bytes, zeros e uns, e eu consigo reconstruir aquilo em 3D, inclusive. Uau, Tá? sim. Então, 2, 3 imagens, eu reconstruo. 10 segundos do nosso áudio aqui, se você não colocar um ruído branco, a galera clona a minha voz. Acabou. Isso já é padrão. Isso, o golpe tá acontecendo assim. Então imagina que no futuro, você tá com óculos. Eu não lembro onde tá minha chave. Putz, passei, acabou de ter um acidente de carro ali. Tô passando, tá bom? Imagina um futuro onde eu estou andando na rua, tô passando por alguém que tá vindo na direção, o Ray-Ban da Meta, sei lá, não vou dizer o nome da marca, mas assim, aquele óculos, aplicativo, aquele agente lançou no sistema agêntico, tá? Então, agente é um prompt, o sistema agente que é o grande core. Ele lançou no sistema agente dizendo, aconteceu um acidente aqui. Ninguém foi lá no Waze, no Maps e lançou o acidente. A pessoa que sabe aquele caminho, ele já foi lá e recalculou para você. O quanto essa inteligência tá ali. Isso aqui para mim tá na curva. Isso aqui tá para acontecer. Tá. Isso aqui 26, 27 ali, ó. Nossa, tão assim? É o passo para rolar. Tá? Caraca. Essas comunicações. Por quê? Porque o que a gente tá falando é... Vou ser professorar um pouquinho. Eu tinha um prompt, eu escrevi um prompt e disse, olha, você é o Alberto, você aqui é o Wellington XYZ, vocês têm o podcast, vocês respondem as perguntas muito mais dialogando. Então eu fechei, eu falo que eu encapsulei, né? Transformei numa cápsula. Tá Bom? Sempre que eu falar com esse agente, ele responde conforme eu projetei ele. Sim. Não é um novo prompt do zero, beleza? Desse cara, eu tô falando de sistemas hoje que falam a gente falando com a gente. A gente tem hoje ligação que eu posso falar assim, você é o meu agendador de não sei o que eu vou usar para o meu casamento XYZ. Ou não, ou para viagem, tá bom? Então eu gerei esse cara de viagens, legal. Faz o roteiro para mim, liga nos hotéis e reserva para mim, faz não sei o que. Isso aqui tá acontecendo hoje, tá? Hoje já existe produtos prontos. Sim. Beleza? Quando esse meu agendador liga no hotel, o hotel já tem um agente. Tem outro. Tem outro. Ele troca, por exemplo, para linguagem de máquina, para ser mais rápido. Tem vídeo no YouTube, se vocês pesquisarem, que é o... Não é JetLink, eu não lembro o nome certo, mas enfim, que ele vai lá e fica... Muda pra linguagem parecendo como se fosse anos 90 de novo. Aquela entrando na internet. Sim. Eles mudam para isso, se comunicam muito mais rápido, fazem agendamento, acabou, fechou a ligação, ele te retorna. Ó, tá agendado, só... Que medo. Beleza? Isso já tem hoje. Tem empresas que fazem isso, que eu não vou lembrar o nome, que o cara criou esse produto porque ele não queria ter que ir lá nos Estados Unidos para pagar multa de trânsito. Nossa. E aí ele falou, cara, vou criar um agente que vai lá e contesta para mim e faz tudo. E aí começou isso. Eu quero cancelar minha internet. Putz, que chato ficar no telefone, 40. Sim. Ele criou um agente que vai lá e liga para você. Você paga lá, acho que é $10 por mês. E você só fala, quero cancelar a minha internet. Esse é o telefone, essa é a minha conta, esses meus dados. Vai. Eu acho, você falou que medo, mas eu acho super legal, cara. Porque assim, eu tava com um problema do documento do veículo, que de transporte do físico pro digital, fizeram um gap. E não existe, eu sou muito de estudar, vou lá, leio, vejo vídeo. Eu acho que eu entendo que essas IAs que a gente está usando são os novos vídeos tutoriais. Tá. Porque daí eu coloquei lá o problema e assim, tudo bem que eu precisei refazer o prompt várias vezes, porque ele não estava entendendo. Na hora que ele entendeu, ele me deu step by step e eu resolvi tudo em 2 dias. Inclusive tirando foto dos documentos, mandando, falando, o sistema entendeu errado, vai nesse outro caminho aqui.
Ele me deu a solução que eu passei 6 meses. Nossa. Eu não tinha conseguido encontrar Na informação. burocracia E da dentro- coisa. No site do próprio Detran, as pessoas do Detran, ninguém sabia me informar. Ninguém Caraca. sabia me informar. E eu usei o Gemini, um sistema que está ali próximo, né? Aham. Não foi nada muito elaborado. Sim. Então, assim, eu particularmente gosto disso. Quando eu vi um médico colocando uma chapa, né? Vou falar chapa, uma radiografia. Chapa é velho, né? É, meu chato. E mostrando assim, o sistema identificou, aqui tem um derrame, né? Enfim, ele sinalizou algo que foi preventivo. Eu gosto desse método que eu chego em casa, a pessoa... Eu imagino... Tudo bem, de novo, meu otimismo. Você chega em casa cansado, ele vai colocar uma música pra você, vai começar a preparar algumas coisas, vai cuidar de você. Só que também temo que a gente se torne... Pior. Eu temo, não do Her, mas que a gente se torne os redondinhos do Wall-E. Bom ponto. Bom ponto. Porque ali você tem tudo que eu quero, mas eu não quero me tornar o redondinho do Wall-E. Eu vou entrar, vou dar o passinho para trás. E esses agentes com agentes, hoje, você vem para contextos que a gente chama de MCP, protocolos, entra todo no Tecni 6, que é para quando você põe as coisas se comunicando. Então, você tem empresas lutando hoje para instaurar, por exemplo, a IBM falando assim, esse aqui é o MCP, ou seja, a camada de contextos e protocolos geral. Todo mundo se acopla aqui, todas as empresas. As empresas olharam e falaram, não, vou pro open source. Não vou fechar esse casamento com você, não. Porque a galera nos anos 90 fez esses erros com a IBM e com a Oracle, nunca mais saíram. As empresas hoje que estão perdurando aí, muitas delas são Tá. esses Desse dinossauros ali. Entendi. Tá? Quando a gente vai para esses processos, quando entra, por exemplo, um psicólogo, psicanalista, cara, entra médico, entra uma galera de direito que a gente tem no time, a gente vem para essas discussões do tipo, o quanto o meu algoritmo tá sendo o TikTok de não te deixar sair. O quanto a gente tem... De novo, Importante. filosofando. Cara, dá pra falar o dia inteiro sobre só filosofia na relação de geração de dopamina, excessos de tempo de tela, conhecimento, assim, o conhecimento líquido e etc. Você não sai disso. Então, quanto a personalização, ela faz assim, eu te conheço tão bem, você nunca mais vai sair daqui. Você vai ficar na cadeira ali do War. Isso. Porque você ganha tudo que você pede. Vai ser perigoso, né? Isso é o assustador. E aí entra ali, cara, nas 3 leis da robótica, em que a gente tem impeditivos, a gente tem bloqueios. O quanto isso é ético. O quanto isso... Cara, ferrou, a gente não sai daqui. Aí entra nesses processos do tipo, cara, você pediu, montou esse tutorial com o Gemini, que da hora. Se você chegar no chat GPT e falar assim, eu quero criar um agente, eu preciso de XYZ, pá. Cara, na versão 5.1 para 5.2, eles já tinham atualizado a documentação por trás. E não foi do tipo, as duas funcionam. Essa se tornou obsoleta e não funcionava mais. Você pedia a coisa e ele montava errado. Ele mesmo montava como ele se chamava errado. Nossa. E aí você ia na documentação oficial, você via, cara, tá diferente. Por quê? Porque foi esse processo de treinamento. O treinamento não foi gerada a nova versão e aí desatualizou. Então, assim, a gente tá falando aqui sempre, ético de novo, só das IAs bonitinhas, mascaradas. Se você pedir, chat, não, ó, me trata sem a casualidade, sem não sei o que, eu quero que você esteja direto, franco, ele vai passar a te responder diferente. Assim como eu treinar um agente e fala assim, cara, você é extremamente amigável, mas se você falar de NFL comigo e eu falar do Patriots, você detesta, você muda a sua postura. Seu humor muda. Você fala, nossa, o Broncos tá mó bem, Green Bay, mó legal. Aí, né, e o Patriots? Eu quero que o Patriots se exploda. Eu não quero falar disso, você me respeita, eu não falo do Patriots. Ele começa... Legal. Então, as induções que você faz é realmente, seja criativo. Aproveite enquanto tá de graça essas coisas, brinca, aprenda, usa isso para treinamentos. Eu até sugeri, cara, baixa Notebook LM, que é da Gemini. Sim. Cara, ele monta trilha de estudo, simulado de prova. Porque ele é bem legal. Ele monta linha do tempo com cronologia. E aí ele fala assim, cara, ó, isso aqui está vindo deste vídeo. Tá. Isso aqui está vindo deste texto. E ele não permite alucinação. Ah, não? Não, porque basicamente ele está dizendo Olha só, a gente vai... Lembra a base de treinamentos? O GPT, ele prevê futuros. Então, se tem 0,1% de chance de criar algo, de prever algo, tem alucinação provável.
certo? Porque previsão é alucinação. Quando eu começo a fechar esse cara e eu digo que eu tô montando um KB, que é o que ele monta, né? Que são, olha, a minha base de referência são essas 10. Ele não tá indo para todos os trilhões de dados, ele tá indo nesses 10. Ele não tem como prever nada. Então não é que ele não prevê, mas ele vai ficar tão mais fechadinho, tão mais redondo, que ele não vai começar a sair desvirtuado. De repente, eu tirei o dado. De onde você tirou esse dado? Não, olha, tirei o dado daqui. Então muitas vezes você escreve o prompt e você fala assim, ó, caso você não tenha esse dado, você não saiba, não crie, não gere. Então, de novo, começa a fechar as coisinhas. Os meus prompts, todos eles têm eu falo que tem um protocolo. Por isso até que eu estava perguntando sobre o esquecimento, porque nesses meus protocolos, não alucine, não invente, se não sabe, pergunte. Mas de vez em quando eu falo, peraí, tá inventando, e eu chamo de primeira diretriz. Eu falo, você acabou de violar a primeira diretriz. Ele vai, pede desculpa e puxa a primeira diretriz. Perfeito. A memória é curta, né? Se você não tem uma instrução. O quanto que essa memória curta pode prejudicar? E assim, a gente está vendo um futuro onde essa memória curta vai deixar de existir? Vamos ter uma memória fixa? Uma vez que eu faça isso, daqui a 10 anos ele vai lembrar do que eu fiz hoje? Cara, parte das relações de estudo hoje, papers saíram 3 semanas atrás, né? Que a gente fala de memory zero. Ele chama de memória zero. Que é justamente isso. Parte de que a gente está construindo é assim: você abriu uma conta no banco, você fez ali desde o seu nascimento os documentos, o que você fez, e ele passar a saber. O seu uso de cartão de crédito. Cara, a questão é: funciona? Não sei, estamos testando. Porque não seria um volume de dados brutal? tudo Onde é que você vai armazenar isso? Só que aí é onde você põe os pesos. Do tipo, putz, eu tive um filho, então eu tive uma relação de gastos. Hoje, 20 anos depois, eu tenho ainda esse filho, tá? Putz, queria comprar um presente pro meu filho. Eu não tenho que perguntar que ele vai fazer 20 anos. Supostamente ele já sabe. Como é que isso se comporta? Como é que funciona esse peso? Então a informação de um filho, ele monta meio que um profile. Ele monta o seu Facebook ali, digamos assim, sua estrutura, as fotos que você tirou, os lugares. E aí você vai hiper personalizando. O quanto isso é vantajoso ou custoso? O quanto a gente vai discutir aqui coisas, cara, técnicas de... Putz, olha só, a gente tá aqui junto, vocês dois já trabalham, já fazem o podcast junto. Qual comportamento influencia qual? O Wellington aqui, o Wellington quer trocar de carro. Quanto isso vai te influenciar a querer ver carros? Ou você pesquisou porque ele falou de um carro que você também viu e eu começo a te sugerir coisas cruzadas. Tem tudo isso rolando. Mas assim, isso já rola desde os anos 2000. Tá. Brincadeiras à parte. Cara, quantas vezes você não entrou no Mercado Livre sim. ou em algum lugar você viu? Você já comprou em outro lugar que tava mais barato. Aí você entrou lá e aí fica te empurrando a porcaria do mesmo produto. Eu já comprei, porra. Já que você é o dado, você não gostaria que já tivesse pronto? Olha o pessimismo falando assim, pô, né? Não, mas é porque, assim, o que me preocupa é, por exemplo, sobre isso, especificamente que você tá falando. Aí, beleza. Vai ter o que eu tô pensando, né? Uma IA dentro de uma rede social, por exemplo. Fazendo tudo isso. Aí, mano, ela vai determinar, porque ela me conhece, tudo o que eu consumo, tudo o que eu quero, tudo o que eu gosto. A Meta e o Google é isso. Desde 2010 aí é isso. Sim. Tá. Qual que é a complicado. revolta que a gente vai ter? É complicado. Porque aí você mas, cria uma bolha. Mas E esse é o Mas aí, assim, extrapolando, tá? Porque você cria bolhas. Esse conceito de bolha já é até velho, né? Só pra dizer. Você tem lá as bolhas, todo mundo dentro das suas bolinhas. Legal. Só que aí a gente vive um momento agora que odiar o outro e ser odioso com as pessoas dá muito mais dinheiro do que você ser uma pessoa responsável, respeitosa. Eu te odeio, Roberto. Vê se... audiência. Vamos lá, gente. Mas a ideia é... no lugar de eu favorecer uma construção de uma sociedade que seja mais respeitosa, eu não tô nem aqui entrando em sei lá, outra política. Mas assim, pessoas respeitáveis, pessoas que se toleram, pessoas que conseguem conviver com o diferente. Ok? Ok. Que era o que deveria ser, né? Assim, a sociedade pós-Segunda Guerra Mundial desejava ser isso. E a gente está voltando à sociedade pré-Segunda Guerra Mundial. Você mesmo sabe, somos cíclicos, né? Sim, infelizmente. Vamos lá. Mas, o grande lance é, beleza, no lugar das redes sociais estarem nos ajudando a nos construir como uma sociedade
mais tolerante, elas estão criando pessoas cada vez mais menos tolerantes. Aí você coloca uma IA que vai conseguir amplificar isso, não é preocupante? O que eu tava falando era justamente desse treinamento que você tava montando, aí você tá entendendo, beleza. A IA, quando é treinada e você tira esse bloqueio, ela te ajuda a fazer coisas que são ilegais. Então, Por exemplo, porque ela treinou com a internet e tá na internet. É. Porque algum ser humano escreveu. exato. Então não é o problema IA, é o É, uso. por isso que eu tô falando. O problema é a pessoa. Ou Mas- as pessoas, no caso. Mas inventamos carros e transformamos em tanque de guerra. Assim, Criamos aviões e criamos bombardeio. Exato. Eu acho que não importa o que a gente cria, o ser humano ele sempre vai ter esse lado. Por mais que eu acredite Save no the mundo, planet, kill all of humans. talvez um dia ela faça conta de 1 mais 1 e descubra que nós somos dispensáveis, né? Ou eu roubo. Mas mesmo quando eu desenho aquele universo utópico lá que eu falei de Star Trek, né, que eu acho uma bacana, lá tem vilões também, né? Então, Sim. vilões sempre existirão. Eu acho que até a evolução da humanidade, aí a gente entra em algumas coisas pesadas. Acho que a evolução da humanidade é sempre quando está enfrentando a sua beira de extinção. Sei lá, muita coisa pode se pensar por aí. Né? Mas voltando ali na questão do armazenamento de dados, né? E aí, de repente, surge um novo vilão. A gente está falando de quantidade de armazenamento, espaço físico para isso. O quanto. E aí eu pergunto: existe aí alguma linha pensando num cérebro orgânico para guardar essa quantidade de informações? Porque nosso cérebro ele armazena uma quantidade razoável. Absurdo. Razoável, bom. Absurdo. É absurdo. Sim. Cara, não dá nem pra mensurar, falar em petabytes, terabytes, tipo, é um negócio surreal. Se a gente conseguisse Que a gente tem... fazer essa ligação, isso primeiro que ia ser perigoso, que a gente ia virar. Nossa, Matrix virou aqui, né? É. É isso aí. Eu Cara, acho que a gente já vive a Matrix, assim. Desculpa. Não entrarei no caso, mas eu acho que a simulação está aí, né, cara? Hoje em dia a gente consegue... Se a gente consegue exprimir de forma matemática alguma coisa, nós conseguimos replicá-la. Tá? Hoje, por exemplo, aí, ó, mês passado, Meta, com capacidade de treinamento de todas as fotos que tem, lançou o que eles chamam de SAM 3D, que é o Segment Anything. Então, você consegue segmentar qualquer coisa. Você manda uma foto, E ele transforma em objeto 3D. eu Aí você fala, ué, não testei, é uma mas. foto 2D? Como é que virou 3D? Aí você fala, ué, porque ele tem 500 outras fotos do mesmo ambiente, do mesmo objeto, de 500 fotos, ó, 500 milhões de fotos. Ô, Edu, me diz uma coisa, e como é que um design cai no meio desse monte de número? Design pra gente é criativo. Boa. Comentário, né? Basicamente, eu fiz uma formação em design de jogos. Sim. Fui fazer pós, fui fazer coisas. Senti muita falta da parte de matemática. Por quê? Porque eu caí dentro de programação. Dentro de design, cara, não sou um bom desenhista. Não sou. Comparativamente aos outros, cara, não sou. Tinha galera de música. Cara, tem galera produzindo som. Cara, não sou pra isso. Não sou bom nisso, Não não sou sou bom bom nisso, nisso. não sou bom nisso. Tem roteirista. Cara, tem uma galera roteirista excelente. E você não é bom. E aí, tem o cara que é modelador, tem o cara que é animador, tem não sei o quê. E aí a parte que a galera não queria fazer era programação. Eu falei, cara, meu pai já veio de programação, caí na programação. Aí eu fui fazer especialização, tal. Aí eu fui fazer ciência da computação. Aí eu entrei de cabeça nesse universo. E aí, de fato, acabou calhando de falar, cara, olha só, tem tudo isso. E eu sempre fui muito generalista. O design de jogos, se você faz design gráfico, design industrial, design de modo geral, você está pensando em processos e utilidade. Tá? O que acaba acontecendo é justamente que você acaba sendo generalista porque você olha de tudo um pouco. A não ser que você queira muito se especializar. E eu, particularmente, vi isso acontecer com a maior parte dos meus colegas de não saberem pra onde quer. Por quê? Porque você tá com 17 anos, você tá com 18 anos, você não faz a menor ideia do que você quer fazer. A não ser que você seja, mano... Não, Sabe? difícil. Cara perdido de tudo. Tá normal. Nessa idade, a gente realmente tá todo mundo perdido. Cara, todo mundo perdido. Sim. E aí eu fiz a pós, fiz a ciência da computação, fui um dos mais velhos da turma ali com 22, 23... Eu falei, cara... Isso era o velho da turma. Você vê? O velho da turma na graduação, né? Se fosse mestrado, era o novinho, né? Mestrado, doutorado. Pra caramba. E aí, muito dessas discussões, acaba que você fala assim, pô, já que eu não sei... Quando você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Cara, Eu sei que não estou perdido. tipo...
o que acabou acontecendo foi, eu já tive empresa, já trabalhei em banco, já trabalhei em consultoria, já trabalhei em muitos lugares. E a grande questão para cair nesse cenário de tecnologia de IA em si, que fez diferença para ser criativo, foi que eu tive essas experiências genéricas. Então, eu tive que escrever documentação funcional. É a brincadeira de, cara, a primeira coisa que a galera fala quando você vai para a ciência da computação é falar de algoritmos. Algoritmo é como é que você exprime em texto uma lógica. Ah, como é que come uma bala? Você pega a bala e enfia na boca. Não, mas você tem que pegar com a mão. Você tem que tirar do plástico. Tira a bala do plástico, põe na boca, mastiga. Como é que é mastigar? Então, esse exercício de exprimir as coisas, você acaba tendo um contexto lógico. E aí foi que rumou para esse cenário, assim. Esse contexto lógico seu, ele é alimentado pelo criativo? Sem a criatividade no lógico, você acha que não? Não. Ele trava? Existe o lógico. Lógica pura. Sheldon, por exemplo, Big Bang Theory, que é física teórica, física matemática, assim, Sim. o estudo da matemática em si, tentando resolver contas, cara, absurdas, isso existe pela lógica, né? Acho que o criativo, ele vem do sentido de, cara, eu quero criar algo. Eu vi desenhos, eu joguei RPG, eu fiz outras coisas que juntaram isso, né? Que eu ia perguntar exatamente isso, né? A gente pega uma mente, e aí eu vou pegar o Sheldon e tantos outros Sheldons que tem por aí, né? Que estão ali dentro da lógica, tudo, e de repente a gente olha, a pessoa tá dentro de um universo ficcional, e geralmente essas pessoas têm uma vertente para esse universo ficcional e acaba até vivendo isso dentro de uma coisa que é um tanto quanto ilógico. Isso é meio que não um D20 na vida. Como que uma pessoa totalmente lógica vive um mundo tão imaginário como o do RPG, por exemplo? Cara, é uma Gostou boa, do gancho, né? é uma boa Você achou pergunta. que você achou que eu não ia ligar, né? Eu tava aqui. Ele achou que eu onde não esse ia. cara vai, mano? Ele foi pra Nárnia, foi o Harry Potter. Não, sacanagem, né? É que eu entrei no guarda-roupa, tive que dar a volta no mundo pra sair dentro do beco. Diagonal. Perfeito. Cara, eu acho que é uma mistura das coisas. Muito grandes partes, né, de quem vê os anos 90 ali, a nerdice, digamos assim, o RPG, Sim. desenho, coisa assim, a gente sofreu um processo de que não era normal. Era uma coisa de criança. Hoje nós temos adultos infantilizados, sim, beleza. Mas, cara, muito dos gastos que a gente tem e alimentam a relação da cultura, desse capitalismo, né, tenebroso, é porque a galera que não teve o que queria nos anos 90, que foi criança, tem grana agora. Né? E criou coisas novas. Então o fato que acaba refletindo nisso. Sobre o RPG, sobre essa criatividade, eu acho que é muito de uma relação de algo que você não pode ter da vida real. Você tem a limitação e você recria. Hoje você tem pessoas de teatro jogando RPG. Sim. Hoje você tem pessoas querendo explorar o universo do roleplay justamente para isso, para criar. Então, das experiências que eu tenho do dia a dia do trabalho, a gente discute de tudo. A gente tem abertura para montar sessões que a gente fala assim, ó, a gente vai parar 3 horas de trabalho aqui, 3 horas de trabalho no dia seguinte. Aqui a gente vai discutir ideias. Putz, seria legal se eu tivesse algo que me ajudasse a dizer a melhor oferta de alguma coisa. Ah, eu queria alguma coisa que me dissesse qual que é o próximo filme que eu vou gostar. Ah, e a gente discute. E essas coisas são bestas, tá? Eu tô falando coisas aqui do tipo, putz, eu queria ter um jeito de ter um auxílio físico pra alguma coisa. E aí a gente fala de gadgets, a gente entra naquelas coisas tecnológicas que parecem absurdas, e a gente fala assim, tá bom, pensamos nisso. Pensamos aqui, esse exercício de criatividade. No dia seguinte a gente tem 3, 4 horas pra criar. Como faz? Não sei. Vai lá. Joga pra 15 asas ao mesmo tempo fazer, discute. Não, eu já tenho uma ideia de como fazer assim, assado. Putz, olha, tem uma dor. Costuma ser, justamente, criar um produto costuma ser a partir de uma dor, como você cria. Cara, um exemplo... A maior parte dos produtos é com dor, né? O exemplo que eu acho mais impressionante hoje é um exemplo brasileiro, que é o exemplo do Reclame Aqui. O cara criou a partir de um processo de falar, cara, ninguém tá vendo que aqui tá um lixo. De fato. E aí ele começou a expor isso. Aí começa a expor. O negócio cresceu a ponto de ser referência. Legal. Show. Você tem diversos outros produtos. Outros problemas que poderiam ser resolvidos de uma forma mais simples. E muitas vezes a resposta ao mais simples é o correto. Sim. Mas não é o que a gente faz. E vocês trabalham com impressão 3D também? Também. 3D, com colete, com relógio, com óculos, com
áudio. Você tava tudo. falando, eu vou pensar numa coisa, tipo, sei lá, eu preciso de uma ajuda pra blá. Aí a solução é, não, vamos construir uma coisa. Não, beleza, então vamos imprimir aqui. Tipo. Imagina que, por exemplo, a gente tem coletes lá. A gente não deu usos ainda para brincar, vou dizer assim, tá? Mas imagina que você tem uma pessoa hoje que tem uma deficiência visual, ela depende de um cachorro, às vezes ela não tem mais o cachorro, depende de um apoio animal. Cara, muitas vezes você tem o cachorro ele guia e desvia das coisas. Mas se eu tivesse um óculos com um colete, e esse colete ele só dá uma leve vibrada para dizer, olha, vai ter um objeto aqui, e ele já ajustasse a posição do corpo, minimamente. Ou ele já conseguisse auxiliar. Tem vídeos hoje muito legais, então, usando esses óculos, falando assim, o que é isso aqui que tá na minha mão? Tá boa essa maçã? Tá boa esse não sei o quê? Só que aí você tem problemas da tecnologia que é o voz, a fala, ela depende de você levar a voz, tratar a voz, entender a pergunta. Tá. A gente tá falando de 6 meses atrás, demorava 4, 5 segundos. Hoje tá demorando 1 segundo. E aí, quando é que a gente vai dar o próximo passo de que, por exemplo, esses óculos, cara, da Meta são bizarros a ponto de que você não precisa de fone. Ela tá aqui, ó. Tá. Eu não Aí sei sai o dali. nome desse ossinho aqui. Sim. E ela passa a informação e você escuta. Aquela? Porque você tem os Tem, suportes. As... tem. E cara, Porque tem aquele. Aquele filme do baterista lá que fica surdo? baterista fica surdo? Eu É. lembro só do Whiplash. Não, tem o outro. Jogando. O som da. Ah, não lembro, mas é o filme é de um baterista que fica surdo e aí ele faz um implante coquelar e é bem aqui, assim, bem Cara, na nuca. e é exatamente isso. Lembro do filme. Tá ligado que filme que é, né? Que ele tá sentado, ele começa a ver tudo, tem uma hora assim que ele desliga. É, Nossa, eu não. mas esse filme é tenso pra caramba. Eu vou lembrar do filme. Mas assim, basicamente Dá ele agonia. fala com você aqui. Então você não tá impedido de ouvir. Por exemplo, nossos fones hoje. Você sai na rua, tá todo mundo de fone. Hoje, por exemplo, é lei que você não pode estar de fone para usar o celular e afins no trânsito. Mas alguém respeita? 99% não. Mas é justamente Ou eu não porque... uso fone dirigindo, não. Mano. Eu vejo ciclistas andando com fone e é extremamente perigoso, né, cara? Porque é um dos seus sentidos sendo Isso, desligado. O negócio te abstém e de repente É. você tá ouvindo um podcast. Não, e outra, Isso. e esses Não fones... morra, não morra. Por favor. Se você estiver ouvindo isso pedalando, por favor. Por favor. Faça um lugar seguro. Mas o grande lance é, esses fones que tem cancelamento de ruído, cara, é muito mais perigoso, porque ele te tira uma ambiência brutal. Mas aí eu Tira uso- equilíbrio, inclusive. Você já viu a galera usando É. o fone que tira assim e de repente a pessoa tá meio tonta? Você fala, Da cara, como hora. assim? Mas aí, de novo, aquilo que eu falo, né? O uso irresponsável, né? A pessoa pode pegar uma maçã, sei lá como é que a pessoa usaria uma maçã de um jeito irresponsável e não quero imaginar, não quero fazer esse Tem exercício. a Bela Adormecida. Adão e Eva. Também. Ô, sacanagem, Também, bicho. A gente tá olha no que só. tá por conta disso, mano. Ah, Ó, tá vendo? você Foi uma tinha que ter maçã. lembrado. Meu, te dizer, viu? Foi- Não tinha gravidade antes da maçã cair na cabeça de Newton. Exatamente. Todo mundo falava. Olha só que Graça, né, velho? Caramba, invenção bicho, a gente tava todo horrível. mundo invenção. Cara, eu gosto demais desse exercício da imaginação. É claro, eu amo tecnologia, vivo com tecnologia mais do que o Alberto. Mais do que eu. Gosto Mais pra do que- caramba. A gente reclamava muito do cooktop, né, e você se rendeu ao cooktop. É que a gente fala que Mas o meu não é tão cooktopeiro assim, é só um pouco. É que É o só um celular fogão de parecia. 5 bocas, né? Entendi. Mas mesmo assim, mas eu gosto muito ainda desse equilíbrio com o ser humano, né? E esse mundo do RPG, que eu puxei um pouquinho disso, dessa construção, ele permite um imaginário muito grande, é claro, um storytelling muito grande. Uma vez eu participei de um jogo que durou 10 anos, tudo bem que foi Da hora. uma senhora rodada. 10 anos, né? Então, dos 10 aos 20, você ficou naquela salinha. Mãe, É traz pinico. Quase desse tipo. Não, a gente jogava, tudo bem, eu falo isso, parece muito longo, mas os encontros eram tão esporádicos que... Sim. Uma vez por mês, se você pegar, são 12 num ano. É. Não, e Você uma teve vez por 100 encontros em 10 anos. E uma vez por mês, em 10 anos, as pessoas começam a ter trabalho, relacionamento. Ah, não, da semana que vem não dá. Aí a Alguém vida volta. adulta começa a complicar, velho. Perfeito. Você ficou um ano sem jogar pra depois jogar mais um É. vez, né? Então, Nem nunca lembra mais a jogou, ficha. nem Ah, lembra a A ficha. gente nunca mais jogou. Mas o barato é sempre esse processo do exercício. A mente parece que estava trabalhando. Eu tenho visto as gerações utilizarem cada vez mais a tecnologia e a mente trabalhando menos. Perfeito. Eu ia perguntar disso. Boa. Então boa. pergunte. Não, é se... Levantei e você corta. Bora. O lance é... As tecnologias que a gente tem hoje, elas tornaram a pessoa comum, vou usar assim, o geral, menos criativo? Sim. Por quê? Putz, foi direto. Quer um bom exemplo? Quer um bom exemplo? Quero. Desde que você tem celular, quais números de telefone você lembra?
Cara, se eu te disser que às vezes eu pergunto o número pra pessoa, a pessoa não sabe o próprio número. Nossa, não. Esse já é bizarro. já é bizarro. Mas assim, o WhatsApp ele gera já o QR Code. O seu celular gera o QR Code pra você escanear com outro celular e ele já pega o número. Mas, ó, É bizarro. O do Alberto, Ai, não, eu não sei. Eu também sei. Um exercício. Eu sempre Não, gostei meu de. número eu sei. Você não sabe o meu número? Não, não sei. O meu é GG, tá? Na verdade é GG. São 3 Gs. Esse é o meu número. É, faz parte. Pandemia, né? Não era Pois esse é. número? O meu é XL. Não entendeu? Eu entendi. Não vem, não. Viu, as pessoas estão menos criativas. É. A quinta série vive em nós ainda. É. Faz parte. Eu acho que assim, grandes poréns que a gente tem, e aí vai vindo as discussões, é o quanto a gente vai ocupar a nossa cabeça pra algo útil ou não. Isso vai depender de cada um. Eu acho que isso vem de uma educação que pra mim faz mais diferença. Por exemplo, eu tenho visto, meu filho tem 4 anos, vai fazer 5 agora. Exemplos que eu tenho, tá? Os psicólogos estão vendo que a geração dos anos 90, 2000 tinham diferenças porque os desenhos tinham continuidade. Então eles exercitavam a memória, eles não eram imediatistas. Uhum. O quanto a gente tem uma geração hoje que se perde no TikTok ou no Instagram por causa do Scrollando algoritmo. ali, né? E os desenhos são começo, meio e fim em 10 Se minutos. encerram nele, né? E eles às vezes, assim, eu não tô nem falando dos desenhos bons, porque tem ainda desenhos que são mais leves, que tem contexto, que contam uma evolução da linha temporal. Rick and Morty. E assim, o exemplo do Rick and Morty, por mais que você não saiba o que aconteceu primeiro ou depois, ele ainda te põe que foi Sim. depois. Sim. Porque você não sabe viagem interplanetária, dimensionais, enfim, beleza. Mas, cara, eu tô colocando pro meu filho assistir DuckTales. DuckTales. Cara, ele tem começo, meio e fim, uma busca, uma jornada de herói, Sim, ele tem toda uma construção, desenhos da Disney, e aí pode parecer um absurdo. Cara, eles ainda são planejados, assim como a Pixar faz, por papel, por frame, por história. Então você conta uma história de uma maneira muito mais devagar. Quando você pega essa questão da memória, desse imediatismo que a tecnologia está fazendo, o quanto você está colocando a resolução do problema na própria pergunta de não sei o que, e você já jogou tudo e está mastigado. É, não tem mais. E aí você não lida com a frustração. Com a espera. Essa- A gente que cresceu assistindo Cavaleiros do Zodíaco na Oh! manchete, Ah, de você escada, tinha que velho. ficar esperando o próximo episódio. Cara, Não, é no tão próprio louco isso. episódio, cara, eu sei pra dar um soco, pelo amor de Deus. Também. Ele começava no primeiro minuto Mas e o terminava. grande lance era, já me dava uma agonia, e isso é muito engraçado, que até hoje, eu já sei quando o episódio vai acabar, pela música, eu já falava, meu Deus, é só semana que vem. Era isso, assim. Quando você assistia Scooby-Doo, você sabia qual que era a porta que ia abrir, Certo. por causa que a cor mudava. Também. Então, várias dessas composições geraram elementos que você fala assim, cara, de novo, não é a tecnologia te tornando menos criativo. É você pensar, tipo, cara, e aí, desculpa, mas vira aquele papo chato de, geração Nutella, geração raiz. Meu amigo, não, né? Porque senão, de repente, você tá voltando a querer bater nas crianças Não, e dar castigo, afins. Mas é no sentido de que, assim, o exercício, entrar de novo na filosofia e nos psicólogos e tudo mais, o tédio existe. O tédio vai existir. Em que momento você parou, Wellington, e falou assim, cara, eu tô entediado aqui, eu não vou pegar meu celular. Você refletiu por 15 minutos e que você só, às vezes nem você andando na rua, você só... Sim. O Parou. sair, né? É uma coisa. O ser humano é um bicho social. A É. gente depende disso. Então a gente tá falando assim, o quanto, voltando naquele medo de estar na cadeirona ali do Wall-E, de falar assim, cara, esse momento aqui dessa conexão, ele faz a diferença. O quanto é o olhar pro lado, né? Que é justamente do Wally, né? Que ele para e olha pro lado, né? Tem a menina sentado Aí do ele- lado. Então o susto, você fala, caramba, Que é quando eita. o monitor falha. Putz, será que o monitor precisa falhar? Olha, eu não sei se o monitor falha, viu? Mas eu sei de uma coisa que não falha. Nunca. Nunca falha. Que é a equipe dos estúdios Kamuka. Caraca, é um maravilhoso. Esse é muito bom, cara. Cada entrada assim que eu faço. Nossa, é me surpreende. assim, ó. E por que essa equipe não falha, Alberto? Porque aqui Gostou, né? o pessoal é competente, manja de tudo. Você eu tenho um podcast, mas eu não sei onde gravar, não sei o que fazer. Traz pra cá, tem estúdio maravilhoso, tem técnica, os caras manjam. Os caras, esse aqui, ó, que maravilhoso, esse aqui tem até quitutes. Venha, traga o seu projeto, traga. Eu quero fazer fotos, eu quero fazer gravação externa, eu quero o que mais? Quero cuidar das minhas redes sociais. Olha só,
Maravilhoso. Traz aí, vai ter a galera de produção, a galera de direção de arte, a galera de planejamento, todo mundo pra você montar o seu produto bonitinho e legal. Vem com a ideia. E são pessoas. E de vai ter verdade, IA? carne e São osso. Não vai ter IA? Não vai ter nada? Não. Vai Não? Pra ser. te atender, não. Vai ter Pra gente. gente. É, gente, Ah, é gente. bom. Sem a gente, mas com gente, entendeu? Isso aí. Gostou? Nossa, Foi foi bom, bom, foi tá. bom. Rimou Essa melhor. foi muito boa. Você fez a. Agora eu fiz a minha. Du, RPG, ele é essencial pra você? Ele foi essencial. Hoje, por exemplo, eu não jogo. Já deve ter, sei lá, uns 10 anos, talvez. Caramba. Faz um tempo. Faz um tempinho. Board games. Mas board games sempre fez parte do dia a dia. Porque é o analógico. Eu acho que o analógico faz a diferença. Cara, é o modelo da família de você sentar e almoçar ou jantar em família com as pessoas, de você socializar. Alberto, eu sou aquele ouvinte que tá perguntando o que é board game. Ah, é verdade, que é um board game. É Banco Imobiliário. War. Puta exemplo. Não, brincadeira à parte, né? E aí depois quem vê. Aí, os haters, né? Cara, board game é o nome do jogo de tabuleiro moderno. Jogo de tabuleiro. A gente entra numa brincadeira muito legal que, assim, cara, a gente viveu a Estrela e a Grow com os anos 90 com o War e Banco Imobiliário Sim, e ficou naquilo lá, que é Detetive. aquela desgraça de 6 horas. Eu quero ir embora, desgraça. Cara, a gente tem joguinhos de 15 minutinhos, tem coisas rápidas, práticas, Sim. carteado, aquela coisa. Nada como o Uno pra mostrar como amizades e famílias não são eternas. Não precisa do Mario Kart pra ser Não. online, né? Pode ser Pode ser físico. Você Pode pode ser jogar um físico. No Mercy. Nesse blackout que teve aí em São Paulo, né, de alguns dias, muita Sim. gente, Eu fiquei. e eu também, assim, Detetive foi colocado, Uno em casa a gente sempre joga, mas o Detetive foi colocado lá, Ludo, Ludo clássico, velho, claro, bem nossa. antigo. e tem muitos outros joguinhos por aí, então é essencial ainda essa conexão, né? A gente tem. Perdão, Fala. Alberto, mas é que assim, cara, a gente vê uma evolução desses jogos de tabuleiro porque a gente tem um mercado brasileiro muito forte. A Verdade. gente teve uma troca muito grande e a gente tá falando de, sei lá, em 10 anos que a gente teve lançamentos de, sei lá, 10, 15 jogos em um ano. Hoje a gente tá tendo uma média de, sei lá, 40, 50 por mês. É muita coisa. É muita coisa. Muito jogo clássico, muita coisa. E muita especulação, tá? Muita especulação quase imobiliária ali no negócio. Cara, tem jogo de tabuleiro falando mais de R$1.000. Isso é bizarro. Uau, Tá, isso é louco. E a gente tá falando que tem jogo de 15 conto, Sim. É, sabe? Que vale esse tempo. Você leva pro boteco, come salgadinho, toma cerveja e E joga, ferra o brinca. amiguinho. Que é muito legal. O Uno é muito, tem muito essa cara. Eu sempre falo que o Uno não existe família em Uno, né? Mas você joga a regra certa? Eu jogo com as regras. Depende, Então, depende de onde você tá. Depois depende que com eu você descobri que não existe a regra certa pelo próprio fabricante, pra mim qualquer regra tá valendo. Mas eu jogo com a regra certa que a gente joga. tá. O que é certo? 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 Porque depende Não, da- Peraí, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Estamos falando de um cara que manja pra caramba de tecnologia, vive isso, gosta, é um entusiasta com essa visão e tudo. E você tem um filho, 4 anos. E mesmo assim você tem esse universo de desacelerar. Por que isso é importante? Por que você não inseriu? Toma aqui um tablet, toma aqui o celular, toma. Porque seria mais fácil, né? Convenhamos que é muito simples. A gente Você... vê isso no metrô. A criança tá É. chorando. Toma! Tá, dá o celular na mão dessa criança. Tudo bem que eu acabei de falar com um tom de crítica, né? Não, mas bom. Não deixa de ser uma crítica. Eu sempre pego pelo exemplo de que a gente vai jantar, almoçar e às vezes até o garçom fala, nossa, ele é calminho, coisinha. Cara, a gente deixou ele lá, ele foi desenhar, ele conversou, interagiu e às vezes ele quer só desenhar. Então a gente deixa o espaço e o universo dele, algo que a gente não teve nos anos 90, né? Muitas vezes de, cara, você não pode chorar, para quieto, não sei o que, come tudo, tarará. Cara, deixa ele ser uma criança. Eu acho que é mais fácil, não é que a gente não faça de, cara, ligar a TV. Cara, tá de férias, Sim. num momento a gente precisa trabalhar. Sim. O que eu vou fazer? Babavisão fez parte da minha vida, né? Eu tô Babavisão. perguntando, Babavisão. Tô perguntando isso não especificamente pelo seu filho, mas a gente tem adolescentes e a gente tem adultos, né? Que dica que você dá aí pra essa galera que voltar a viver? Pois é. Cara, Porque pelo que você falou, é uma importante mistura de viver. experimentação, é muito louco. Do tipo, não sei o que, eu Joga tô Uno. jogando. Cara, às vezes pega um lugar que você quer viajar, junta os amigos e vai. Vai tira um carnaval. Não tô dizendo de vai fazer besteira. Não, é no sentido de vai viver e tira o tênis, pisa numa grama, respira. Vai achar alguma coisa só pra fazer o que ele. Tem um movimento muito forte agora surgindo de mindfulness, né? De, esvazia.
Porque, cara, a ansiedade toma conta. O universo que eu trabalho hoje, a gente tem o que a gente chama de FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. E aí, a geração, sei lá, uns 10 anos, 5, adolescentes falam assim, não, eu preciso estar na rede social, eu preciso saber o que tá acontecendo na festa. O que tal pessoa fez? Cara, o meu universo hoje é assim, o que será que saiu? O que tá acontecendo? O que aconteceu? Cara, China, Estados Unidos, Europa, a gente aqui no Brasil também posta muita coisa. Cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Se eu tentar abraçar o mundo, eu explodo, eu surto. Sim. Eu tenho visto, dá conta, né? tenho visto o movimento da geração Z, que agora começa a ficar adulto, né? Desacelerando e se inspirando na geração X, né? Para poder usar a vida desconectada. O low profile começa a aparecer. É um movimento que surgiu muito forte de low profile e é muito louco que tem artistas hoje que falam assim, cara, eu não tenho celular. Porque eu acho absurdo que alguém possa me contactar quando ela queira. Eu vi. E de Isso fato, é muito louco, né? E tá errado? Tudo bem. Beleza. Cara, eu tenho, eu tenho feito meio que essa experiência mesmo. Eu tenho deixado de usar tanto o celular. Tô tentando. É difícil, a gente sabe. É difícil. Não, eu tenho feito Mas eu também. tenho assim, postado eu já não posto muita coisa. Não mesmo. Eu parei eu fui, também com eu esse fui ver o movimento. meu feed, né? Como eu postava, eu falei, caramba, esse ano eu não coloquei nada. Assim, bem difícil. E a Stories ainda que é o que eu mais posto. Isso porque a gente usa bastante Isso. pra estar conectado com vocês, tá bom? Mas é só aí, que é trabalho. Mas segue a gente. Por favor. Agora, o lance é, eu tô, sei lá, tipo, Whats, enfim, Sim. eu tô largando. Tipo, mano, eu tô de férias, velho. Eu quero estar de férias, inclusive, disso. Sim, desconectar ali no modo hard total. Pois é. Du, é muita coisa pra falar. A gente não entrou nos games do jeito que eu Não. gostaria de ter entrado, porque assim, o primeiro assunto que a gente pegou ali de IAs foi longe. Então já fica o convite aqui, porque o nosso tempo, como é matemático, e a matemática diz que a gente tem que tocar o barco, né? A gente tem que encerrar, no fim das contas. E a bomba vai explodir ali, no fim das contas. Nosso reloginho tá batendo ali. Fica o convite para vir falar de games. Por favor. Combinado. Até porque, eu acho que já dá para revelar, nessa altura do campeonato, quem está assistindo isso, já tem novidades aqui no estúdio Camucá, e ele vai estar aqui na mesa, com certeza, trazendo várias caixinhas de jogos aí, porque Pra gente brincar bastante. Vamos brincar bastante, beleza? Cara, obrigado por ter vindo, de verdade. Obrigado pelo convite. Obrigado, Muito obrigado. de verdade. Muito obrigado. A gente já tinha falado de vir, não deu certo. E aí, problemas da vida. Mas agradeço de novo, foi bem legal. E aí, cara, foi o que eu falei. Estudem. Porque você não gosta de estudar, cara, você vai achar alguma coisa que você gosta. A galera sabe o nome do jogador de futebol e da família. E isso também é estudar. Isso também é isso é um nerdice. estudo. Isso então é isso, entendeu? Você só tem que achar a coisa certa. Eu falo assim, bota o orguinho pra funcionar. Pois é. Vai, bota o orguinho pra funcionar. Vai fazer culinária, vai fazer alguma coisa, vai estudar, não importa o que seja, futebol, seja lá o que for. Sim. Mas bota o seu orguinho pra funcionar, porque Por só favor. scrollar desliga o cérebro. Pois é. Falei bonito agora. Olha, você é um filósofo. Falei bonito. Se eu falei bonito, então a gente tem que encerrar. Não sei em que câmera aqui vamos estar. Vou torcer pra que funcione ali. O pessoal deu joinha na 2. Joinha? Deu dois? Du, obrigado por ter vindo de verdade. Obrigado. Galera, esse foi o Nem Fui Pra Aula. Aliás, suas redes sociais. Acabamos de As redes sociais, eu não. Não. Se eu quero te achar, onde é que eu te acho? Quero bater um papo, quero trocar uma ideia. Cara, acha no LinkedIn, olha só. LinkedIn. Só porque já que a gente só falou de IA, é onde eu vejo as coisas de trabalho. Quando a gente for falar de games afins, aí depois você acha. A gente fala nos outros. lugares. É isso aí. Beleza? Tamo aí. No próximo. Tchau. Valeu!